Olá pessoal, tudo bem? Convido vocês para mais um encontro e hoje o nosso tema são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, aqueles que os seguiam, principalmente quando ele subia ao monte, aos montes para ensinar. Ele geralmente subia a esses montes, a um lugar mais alto, devido à grande multidão que o acompanhava, que o seguia para ouvir os seus ensinamentos. E as bem-aventuranças são ensinamentos que fazem parte do Sermão da Montanha, que está narrado lá no capítulo de 5 a 7 de São Mateus. Então, dentro do Sermão da Montanha, nós temos as bem-aventuranças e também o ensinamento do sal da terra e a luz do mundo. Mas antes de nós nos aprofundarmos mais no tema, vamos fazer a invocação do Espírito Santo para que ele nos ilumine também neste momento e nos dê o verdadeiro entendimento sobre esses ensinamentos tão bonitos e tão importantes para a nossa vida. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Sermão da Montanha, como eu disse, faz parte dos ensinamentos que Jesus passava aos seus discípulos, aos seus seguidores. E dentro do Sermão da Montanha nós temos as bem-aventuranças, o ensinamento sobre as bem-aventuranças, e também o ensinamento sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus nos fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai, que está nos céus. E foram vários os sermões que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus seguidores. Além do Sermão da Montanha, Jesus também fez o Sermão da Missão, que está narrado lá no capítulo 10 de Mateus. Esse Sermão da Missão, ele é aquele momento onde ele escolhe os apóstolos, e também depois escolhe os seus discípulos e os enviam de 2 a 2, para pregar a sua boa nova, o seu evangelho e ensinar aqueles que estavam fora ali da sua região. E dá também a esses discípulos o poder de curar, o poder de expulsar demônios. Depois nós temos também o Sermão das Parábolas, que está no capítulo 13 também de Mateus, onde ele nos fala sobre a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, do bem e do mal, que devem crescer juntos, e só o mal deve ser arrancado somente no momento certo. A parábola do grão de mostarda, onde a mostarda, tendo a menor das sementes, se transforma numa grande árvore. A parábola do tesouro e a pérola, ou seja, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ele fala também no capítulo 18 também de Mateus sobre o sermão da comunidade. Então ele fala sobre quem quer ser o maior,
que seja o menor entre todos. Fala também sobre a importância do perdão. E por fim, ele nos dá o sermão escatológico, que está lá no capítulo 24 e 25, onde ele prevê, faz a profecia da destruição do templo de Jerusalém. Isso nós sabemos que aconteceu lá no ano 70. Fala sobre as perseguições dos cristãos. Nós sabemos também, conhecemos o quanto foi grande, a perseguição contra os cristãos no tempo dos apóstolos e depois nos anos seguintes, nas décadas seguintes. Tanto que quase todos os apóstolos e muitos de seus discípulos morreram mártires, confirmando a fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Fala também sobre a grande tribulação e a própria volta do Filho do Homem, a própria volta de Jesus Cristo, que é a parousia. Fala também sobre uma lição muito importante, que é a lição da figueira. Então foram esses os vários sermões que Jesus fez ao longo da sua vida pública. Mas hoje eu queria focar com vocês sobre as bem-aventuranças. O que significa de fato esses ensinamentos sobre as bem-aventuranças? O que Jesus quis nos dizer com essa frase, bem-aventurados? Bem-aventurados são aqueles felizes por seguirem os seus ensinamentos, por crerem em Deus, que é o que nós vamos ver aqui na sequência. E nós vivemos hoje numa sociedade que busca essa felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, Nós vemos aí uma infinidade de livros, de palestras, de músicas, de filmes, enfim, tantos temas, tantas abordagens sobre a felicidade, sobre a autoafirmação do homem, Então, mas será que tudo isso realmente vai nos mostrar o caminho para a verdadeira felicidade, que é aquela felicidade que Jesus Cristo nos ensinou? Então, o que é de fato ser feliz para nós hoje? É ter saúde, bens materiais, ser bem-sucedido profissional e financeiramente, ter uma família bonita e saudável, e ter condições de dar a ela tudo o que eles precisam, coisas como uma boa casa, boa comida, educação, viagens. Nós sabemos que tudo isso é importante e tudo isso nos traz conforto, nos traz momentos de tranquilidade. Mas será que mesmo tendo tudo isso, a gente consegue realmente ser feliz? Então essa é a pergunta que a gente deve fazer, Será que a nossa felicidade ela está única e exclusivamente em cima dessas coisas temporais, de coisas e de momentos, principalmente que passam, Quantas vezes nós buscamos a felicidade na balada, buscamos a felicidade nos momentos de distração, no futebol, na reunião com os amigos, e às vezes nos esquecemos de onde realmente procurar aquela verdadeira felicidade que está depois dessa vida, no reino de Deus, na glória de Deus. Então, às vezes nós buscando freneticamente todas esses caminhos de momentos agradáveis, de alegrias, nós podemos estar nos esquecendo de seguir aquele caminho que Jesus nos propôs, aonde realmente nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Vejam que a igreja nos ensina sobre isso, Ela diz assim no catecismo: a riqueza é a grande divindade desse tempo moderno, ou seja, nós estamos fazendo muitas vezes das nossas riquezas, ou seja, das nossas posses, a nossa divindade. Estamos tão preocupados com essas coisas que nós acabamos colocando isso entre nós e Deus, ou muitas vezes, para muitos até acima de Deus. E toda essa multidão, toda essa massa dos homens
presta uma instintiva homenagem à riqueza. Mede-se a felicidade pela fortuna, como se pela fortuna se medisse, se pudesse medir a honradez. Tudo provém desta convicção. Com a riqueza tudo se pode. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais. Nós já falamos aqui sobre isso, sobre o risco que nós temos de cometer o erro da idolatria se nós colocarmos todas as nossas vaidades, as nossas posses entre nós e Deus, ou como nós às vezes observamos, muitos colocam até acima de Deus. A igreja ainda continua nos falando, As bem-aventuranças respondem ao desejo natural da felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus pô-lo no coração do homem para o atrair a si, o único que pode nos satisfazer. Todos nós, sem dúvida, queremos viver felizes, e não há entre os homens quem não dê o seu assentimento a esta afirmação, mesmo antes dela ser plenamente enunciada. É lógico que todos nós queremos ser felizes, A única coisa que a gente precisa tomar o cuidado é como e onde nós buscamos essa felicidade. E o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz de fato, segundo os ensinamentos de Jesus? É o desejo da felicidade verdadeira que liberta o homem do apego aos bens deste mundo. Felicidade que somente se realizará na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Então, tudo aquilo que Jesus nos prometeu sobre o reino de Deus, sobre a nossa participação no reino de Deus depois dessa vida. Então, é nisso que nós devemos colocar todo o nosso desejo, toda a nossa alegria, é buscar esse caminho, conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Desse modo, significa ser bem-aventurado aquele que desfruta nesta vida e após nesta vida das bem-aventuranças divinas, aquele que usufrui de um estado de santidade e de graça celestial, aquele que quer, de fato, seguir a todo custo os ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus neste mundo, custe o que custar, Abrindo um parênteses, aqui, por que na festa ou na solenidade de Todos os Santos, que nós celebramos no dia 1º de novembro, é lido esse Evangelho das Bem-aventuranças? É porque as bem-aventuranças constituem um programa de vida que levaram muitos homens e mulheres a atingirem a plenitude da vida cristã, ou seja, a santidade, ou seja, celebrar a vida desses homens e mulheres que viveram realmente a vontade de Deus, mesmo diante de todas as consequências, para se tornarem santos, para se fazerem realmente a vontade de Deus. E é por isso que a liturgia deste dia nos convida a celebrar a memória dos santos como bem-aventurados, ou seja, como felizes por terem feito a vontade de Deus. E isso significa ainda dizer que os santos foram felizes porque seguiram o exemplo de Jesus Cristo, que foi o primeiro a praticar tudo o que foi ensinado no alto do monte. Eles conseguiram experimentar na terra a verdadeira felicidade e com certeza saboreiam em plenitude tudo isso na glória de Deus. E é por isso que a igreja celebra a festa de Todos os Santos, pedindo, nos orientando a refletir sobre esse Evangelho que nos fala sobre as bem-aventuranças. E quais são essas bem-aventuranças? Nós encontramos elas narradas por São Mateus, lá no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12. E essas bem-aventuranças falam assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se,
aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, ou seja, a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí ele completa, Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos ver essas bem-aventuranças, uma a uma. O que significa ser bem-aventurados os pobres de coração ou pobre de espírito? Ser pobres de coração e de espírito é reconhecer a nossa dependência total de Deus. É reconhecer que nós precisamos de Deus para tudo o que nós somos, para tudo o que nós temos, para tudo o que nós fazemos. É reconhecer a nossa necessidade de entregar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, o nosso futuro nas mãos de Deus. É entender e perceber que nós, sozinhos, nós não somos nada, que toda a nossa vida depende de Deus, que sem Deus não há vida. Espírito Santo é Deus. E nós já falamos aqui que sem o Espírito Santo em nós não temos vida, não temos motivação. É reconhecermos que o nosso sustento e toda a nossa segurança depende de Deus e não dos nossos esforços, do nosso trabalho, como muitas vezes muitas pessoas pensam. Ser pobre de espírito, então, não significa rejeitar a riqueza, nem viver na miséria, também não é isso. Ser pobre de bens, inclusive, não garante a pobreza de espírito. Nós vemos muitos pobres, materialmente falando, que estão cheios de orgulho, cheios de soberba. Então, o fato de você abrir mão das suas riquezas não significa que você vai conseguir ser pobre e humilde de coração. Ser pobre de espírito também não significa desprezar tudo o que você tem. Ser pobre de espírito é entender que tudo o que você é e tudo o que você alcança vem de Deus. Ser pobre de espírito é ser desapegado dos bens que você possui e não colocá-los entre você e Deus ou acima de Deus. Bem-aventurados os que choram. Veja o que João disse lá no Apocalipse, no capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós seremos consolados quando nós, chorando, reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos deles. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, reconhecemos que tudo aquilo que nós passamos já de dificuldades na nossa vida são propósitos de Deus. As nossas humilhações, as nossas frustrações na vida profissional, familiar, amorosa e assim por diante. Bem-aventurados os mansos, aqueles que estão livres da soberba, que não se acham acima de tudo e acima de todos,
que respeitam o seu próximo, que os ajuda, que aceitam sofrerem com serenidade, sem ira, sem ódio, sem abatimento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sede e fome, era também uma realidade onde Jesus vivia e pregava, mas havia uma outra fome e sede que piorava ainda mais a vida dos fracos. Havia aquela carência dessa fome e sede de justiça, mas havia também a fome e a sede física, pelo contexto em que eles viviam, Era o sofrimento, o jugo daqueles que os dominavam na época. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que não se conformam com a desigualdade social próxima dele e pelo mundo afora também, que não se conformam com as consequências das guerras injustas e desnecessárias, pela maldade que está no coração do homem, com as injustiças impostas, colocadas sobre os mais fracos. Bem-aventurados os misericordiosos, O que é a misericórdia? É aquele sentimento de dor e solidariedade, é compaixão, Paixão é sofrimento, é sofrer com o próximo, com a outra pessoa. Aquele sentimento de solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia ou que caiu numa desgraça, aquele sentimento de dó, de piedade, solidariedade, caridade, é não se omitir diante das dificuldades dos outros, é não colocar uma venda nos olhos diante do sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Bem-aventurados os puros de coração. Veja o que Tito fala na sua carta, lá no capítulo 1. Ele diz assim: uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo próprio coração é maligno e descrente, ao contrário, ele acha maldade em tudo, pois a sua mente impura e o seu coração rebelde pintam assim tudo o que ela vê e ouve. Veja o que Jesus também fala no seu Evangelho, está narrado lá por Marcos, no capítulo 7. O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do coração do homem e são elas que tornam o homem impuro. Então a pureza de coração está nisso, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente pratica e naquilo que a gente deseja. E Jesus continua ensinando as suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que promovem a paz. Veja o que São Paulo diz na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 15. Quem trabalha para alcançar a paz entre os homens, atua como Deus, porque Deus é o Deus da paz. Então nós precisamos promover a paz, o amor, a compaixão, a misericórdia. E é de dentro de um coração que não está em paz consigo mesmo, nós já falamos sobre o amor próprio, é neste coração que guarda as autocondenações, os remorsos do seu passado doloroso, raivas e ressentimentos, e é daí que nascem as intrigas e todo tipo de maldade. Então aquele coração que está amargurado, que não vive em paz com ele mesmo, aquela pessoa que não tem amor próprio, Nós falamos aqui, se a pessoa não ama a ele primeiro, como que vai amar aos demais? Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça. São Paulo continua dizendo ainda na sua carta aos Romanos, está lá no capítulo 8. Ele fala assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem aquilo que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, a não ser nós mesmos, por nossa própria vontade, por nossas próprias escolhas, né? Pelo uso do nosso próprio livre-arbítrio. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, pois grande nos céus será a vossa recompensa. E Jesus nos fala assim através do Evangelho de João, que está lá no capítulo 8. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus estava falando aqui aos escribas, né, numa de suas discussões lá com eles. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando ele veio ao jardim de Éden com o intuito de enganar Adão e Eva, ele usou a mentira, falou mal de Deus, chamou-o de egoísta e eles acreditaram. Porém, se nós crermos e formos fiéis, nenhuma mentira, nenhuma calúnia, nenhuma injúria terá poder de tirar a nossa alegria em Cristo. Vamos ver aqui algumas coisas que a Igreja nos fala através do Catecismo sobre as bem-aventuranças. Diz assim: as bem-aventuranças retomam e aperfeiçoam as promessas de Deus desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Correspondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. As bem-aventuranças ensinam-nos qual o fim último, ou seja, qual a finalidade a que Deus nos chama. O reino de Deus e a visão de Deus, a participação na natureza divina e a vida eterna, a filiação, o repouso de Deus. Esta é a finalidade última. A bem-aventurança da vida eterna é um dom gratuito de Deus. É sobrenatural como a graça que a ela conduz. As bem-aventuranças colocam-nos perante opções decisivas em relação aos bens terrenos. Purificam o nosso coração para nos ensinarem a amar Deus sobre todas as coisas. A bem-aventurança do céu determina os critérios de discernimento no uso dos bens terrenos, em conformidade com a lei de Deus. Então, novamente, não é proibido, não é pecado possuir bens, né? Mas o problema, o que se torna pecado e pode se tornar até idolatria, é como você faz uso, né, desses bens terrenos. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha são o centro da pregação de Jesus e nela Deus nos chama a sua própria bem-aventurança. Veja o que São José Maria Escrivá fala sobre isso. Ele diz assim: as bem-aventuranças são um ideal realizável, não uma utopia. Elas constituem um programa apaixonante de vida que todos nós deveríamos experimentar, lutando cada dia com propósitos concretos
de conversão e de melhoria das nossas vidas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que tudo isso que Jesus nos ensinou, inclusive sobre as bem-aventuranças, são vivências, né? São ensinamentos que estão ao nosso alcance. Jesus Cristo não nos deixaria nenhum ensinamento que não fôssemos capazes, né, de atender, de conseguir vivenciar isso. É como naquele encontro que nós falamos, onde nós somos chamados a sermos santos, chamados à santidade. Deus nos chama a ser santos, né? E se Ele nos chama a sermos santos, é porque tudo isso é possível, não é? É a mesma coisa aqui, né? Essas bem-aventuranças, elas estão ao nosso alcance e elas são a receita que nós precisamos para sermos bem-aventurados, felizes e alcançarmos essa santidade. O cristão verdadeiro é sal da terra e luz do mundo. Assim como o sal, o cristão deve dar sabor. Sabor à sua vida e de todos aqueles que fazem parte do seu mundo. Sua família, seus amigos, colegas de trabalho, enfim, por onde nós passarmos. A força do cristão vem da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Daí a importância de jamais perdermos a sua função de sal da terra, pois se o sal perde o seu sabor, ele não servirá para mais nada. Então reflitam bastante sobre isso. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês sobre esse tema tão bonito e tão importante para a nossa vida. É um tema que vale a pena vocês estudarem, né, bastante, se aprofundarem bastante, porque é uma receita para a nossa vida, uma receita de santidade, uma receita para alcançarmos realmente as promessas, né, que Deus nos deu, que é o seu reino, a nossa salvação. Para complementar essa nossa reflexão, eu vou deixar com vocês um vídeo de alguns minutos aqui com o Padre Paulo Ricardo. Ele vai nos dar mais uma pincelada sobre esse tema que é bastante importante. Agora eu quero pedir para você, vamos fazer um pequeno momento de oração, porque eu não quero que o diabo venha e leve embora essa semente que foi plantada agora no seu coração. Porque é isso que o diabo faz. A gente ouve a pregação, já se distrai e o negócio não brota no nosso coração. Então agora, feche seus olhos, ponha a sua mão no seu coração. Se coloque diante de Deus. Na primeira pregação de Jesus, Jesus nos chamou para a santidade. Eu quero que você imagine agora essa cena. Você está lá, há 2000 anos atrás. E Jesus sobe numa montanha. Mas não é a montanha dos 10 mandamentos, o Sinai, onde subiu Moisés. Jesus sobe na montanha e vai fazer a primeira pregação dele, o Sermão da Montanha. Jesus sobe na montanha e você vai atrás dele porque você se sente quase que instintivamente atraído por ele. Não deixa passar esse momento de oração, não fique distraído. Imagine essa cena. Eu quero que você imagine essa cena, porque Jesus quer falar no seu coração agora. Feche seus olhos. Jesus está subindo a montanha. E você vai subindo com ele. E ele olha para trás e do alto da montanha, vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha e disse: felizes, bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E você fica pensando assim: como assim, Jesus? Ser pobre? Não está em nenhum mandamento me obriga a ser pobre. Sim, jovem rico, vai e vende tudo, e você vai encontrar felicidade. O jovem rico, ele seguia os mandamentos de uma outra montanha, a montanha de Moisés. Os 10 mandamentos, ele fazia bem de seguir esses 10 mandamentos. Mas eu quero convidar você a subir uma outra montanha, a montanha das bem-aventuranças. Seja pobre, desapegado. Não se apegue aos bens desse mundo. Jesus desafiou aquele jovem dizendo: vai e vende tudo e dá aos pobres. Você não precisa vender tudo e dar aos pobres, mas você precisa se desapegar de tudo. Bem-aventurados. Olhe para o rosto de Jesus que diz isto. Como é que está o rosto de Jesus na hora de dizer isso? Como é que está o rosto de Jesus na hora de dizer essa pregação do Sermão da Montanha? É a primeira pregação de Jesus. É a primeira vez que você está ouvindo a voz de Jesus. E ele não começa com os mandamentos de Moisés. Isso aí já passou, já foi, está garantido. Isso daí é evidente que tem os 10 mandamentos. Mas ele diz: bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito. Ele está chamando você para a santidade, para aquilo que nenhum mandamento obriga você a fazer, mas que a generosidade do amor é capaz. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Quando foi que você chorou? Porque você era de Deus, porque você ia à igreja e as pessoas te deixaram de lado. Quando foi que você chorou? Porque você mudou de vida e seus irmãos e seus amigos fizeram chacota e abandonaram você, viraram as costas para você. Quando a sua tribo, o seu grupo, o pessoal da sua turma virou as costas para você, porque você queria ser radical e queria ser de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quando foi que você teve vontade de se vingar, de revidar, de dar o troco? Mas por amor a Jesus você disse: não vou fazer. Esse infeliz merece o troco, mas eu não vou dar o troco, porque Jesus me ama e Jesus me perdoou. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Quando foi que Jesus, olhe para Jesus dizendo isso no seu coração. Quando foi que você foi injustiçado? Quando você foi caluniado? Quando passaram a perna em você? Jesus diz: seja feliz, porque eu fui injustiçado por você na cruz. Na cruz eu fui tratado como um malfeitor. Na cruz eu fui tratado como um criminoso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha bem para o coração de Jesus ao dizer isso. Ele é a misericórdia encarnada e nós não queremos ser misericordiosos. Mas Ele está te dando hoje uma felicidade de perdoar. Quem é aquela pessoa que você precisa perdoar há tanto tempo? É agora que você está perdoando. Jesus agora está liberando o perdão no seu coração e te dando uma felicidade de perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quanta impureza no seu coração, quanta pornografia, quanta brincadeira de duplo sentido, quanta maldade, quanta lascívia, quanta luxúria. E Jesus quer convidar você para uma pureza e dizer: existe sim uma felicidade na pureza. Jovem, rapaz, moça, existe uma felicidade de ser virgem. Existe felicidade em ser para Deus, em guardar a virgindade até o dia do seu casamento. Não deixe que riam da sua virgindade, da sua pureza. Bem-aventurados os puros, porque os puros verão a Deus. Bem-aventurados os puros. Bem-aventurados sois vós, todos vós, quando mentindo, inventando todo tipo de calúnia, vos perseguirem. Exaltai, alegrai-vos e exultai, porque grande, 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 grande é a vossa recompensa no céu. Meus irmãos, existe um céu esperando por nós, uma bem-aventurança que não tem defeito, uma vida que não tem tristeza, uma alegria que não tem mancha, que não tem fim, que não tem limite. Nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para Deus, fomos feitos para a santidade. Ninguém nasceu para ser egoísta. Tome posse dessa palavra para você no dia de hoje. Tome posse da bem-aventurança. Suba a montanha com Jesus, não fique lá embaixo. Suba as montanhas das bem-aventuranças. Suba a montanha da santidade. Suba a montanha e vamos ser santos, porque ou você vai ser santo ou você não vai ser nada. Não vai dar certo. Vamos, radicalidade no amor. Nós somos feitos para a radicalidade no amor. Nós somos feitos para a radicalidade de Deus. Ok, pessoal, esse é o tema e o que nós tínhamos para falar, né, sobre ele com vocês. Então até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.